Eu vivenciei os dois mundos, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que a gente, muitas vezes, na ortopedia ou na neurologia, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada área, porque elas estão juntas. E hoje, a gente já vê que não é só na ortopedia e na neurologia. Quem trabalha com a parte de clínica geral, com a parte de fisioterapia, com a parte de imagenologia, com diversas áreas, acaba recebendo casos neurológicos no dia a dia, né? E essa interação entre as áreas ela é muito importante, tá? Então, só para rapidamente falar um pouquinho, né? Quem quiser vir conhecer, eu já vou de antemão convidar, tá? Fiquem sintam-se todos aí convidados a virem nos visitar. Então, nós temos aí o primeiro centro exclusivo, né, de ortopedia e de neurologia da região de Campinas, aqui no interior de São Paulo, tá? Nós ficamos aqui perto dos estádios, aqui em Campinas, e quem quiser vir nos visitar, tomar um café, vai ser um prazer receber vocês, né? Esse ano, em março, nós vamos comemorar 5 anos de empresa, né? É motivo de muito orgulho para nós. Aqui algumas fotos da equipe, trabalhando aí na rotina nossa, tanto nos atendimentos ortopédicos, quanto na parte de centro cirúrgico, né? Nós recebemos estagiários de estágio curricular, recebemos alguns estagiários dos nossos cursos também, alguns estagiários de residência e temos também um programa de formação para médicos veterinários, onde a gente já teve já a oportunidade de receber aí, né, 9 países da América Latina, né, tanto desde o Uruguai, Colômbia, Chile, Peru, República Dominicana, vários países aí já vieram nos visitar, isso é motivo de muito orgulho para nós, né? Desde que nós começamos a empresa, né, sempre foi objetivo realizar tratamento moderno de alto nível técnico, por isso que nós sempre prezamos muito trabalhar em equipe. O trabalho em equipe, para nós, aqui é um valor muito importante dentro da empresa que busca ser, né, referência na América Latina na área de ortopedia e neurologia. Além disso, né, com esse anseio de transmitir o conhecimento, sempre seguindo esses valores, né, de honestidade, credibilidade, seriedade, ética e exemplo. Para nós aqui, os valores eles vêm muito antes, porque aquilo que a gente conversa aqui nas aulas, vocês vão ver pelos slides, que é exatamente o que a gente faz na prática clínica, né? Então, aqui são algumas fotos da nossa equipe. Hoje, né, essa equipe tem crescido ano a ano, tem até algumas pessoas que eu preciso ainda inserir aqui já nesse slide, e eu espero que nos próximos anos aí a gente conte com vários slides desses que cada ano a equipe tem crescido mais e mais, tá? Temos dentro da empresa aí treinamento de técnicas, às vezes a gente produz imagens para as aulas, dos cadáveres, dos estagiários, tem a oportunidade de estar acompanhando os médicos veterinários dos programas, né? E nas segundas-feiras pela manhã, nós temos apresentações de artigos científicos, onde os estagiários, os médicos veterinários dos programas de formação, então essa daqui é a Laura, por exemplo, da Argentina, de Córdoba, né? Essa aqui é a Montserrat, que foi fellowship da AO, fez com a gente. Aqui as outras estagiárias, a doutora Bianca, que trabalha conosco. Então, nós temos aí essa cultura, né, de trabalhar com a parte científica sempre muito atualizada, por isso que a partir daí veio, né, essa empresa que hoje oferece esses cursos para vocês, que a gente está aqui ministrando, que a gente tem esse objetivo aqui de evoluir a medicina veterinária, né? Então, para nós, o principal aqui na Invet é ter a ética do ensino e o exemplo na prática, que na verdade para nós é o que está faltando hoje em muitos cursos na veterinária. Nós temos cursos aí de diversas áreas, mas que muitas vezes não estão preocupados com esses valores de ensinar com responsabilidade e de realmente buscar a evolução da nossa profissão. Por quê, pessoal? Vamos lembrar um pouquinho, né? Agora já entrando um pouquinho mais a fundo no nosso tema, o que que mudou? Quem aqui é um pouquinho mais velho, tá? Não precisa ser muito velho para isso, né? Quem está aí na casa dos 30, 40 anos, vai lembrar o que que mudou na veterinária nos últimos 10 a 12 anos, né? Praticamente tudo, né? Implantes, tecnologia, equipamento, capacitação técnica. Gente, se a gente for lembrar, pessoal, o que que era tomografia há 10 anos atrás? Ressonância magnética era tipo assim, né? Algumas pessoas, muito poucas, tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Eu ainda me lembro, em
2014, 2015, quando a gente estava no mestrado, a professora Mônica, né, a gente estava vendo as primeiras tomografias, aprendendo o que que era baixar um Daikon e o que que era um Daikon Viewer para a gente poder ver a nossa imagem tomográfica. E isso é muito recente quando a gente fala de medicina, né? 10, 12 anos atrás, foi ontem na linha do tempo. Começamos recentemente. Os implantes nem se fala, pessoal. Quando a gente falava aí de cirurgia de coluna, colocar parafuso na coluna, fazer uma descompressão cirúrgica, gente, tinha que fazer mielografia. Nem sempre a gente conseguia definir com muita exatidão, né, o local dessa compressão por conta do edema, né? Às vezes tinha que fazer injeção de contraste lombar e cervical, esperar eles se encontrarem para a gente poder chegar mais perto da localização dessa hérnia. Quando não era uma hérnia compressiva, dificultava mais ainda o diagnóstico, né? Então, hoje, com a tomografia, com a ressonância, o quanto que isso facilitou, né? E quanto que isso trouxe de melhoria para a qualidade de vida dos nossos pacientes e o resultado também, né? Equipamento, minha Nossa Senhora, gente. Hoje a gente tem microscópio de cirurgia, tem perfurador da síntese, tem foco cirúrgico, coisas que, meu Deus, falar sobre isso há 10 anos atrás, eu acho que eu não acreditaria em mim se eu voltasse no tempo e contasse para mim mesmo, né? Porque é muito além do que a gente viveu quando a gente estava na época de capacitação. E os cursos, né, pessoal? Onde a gente tinha a opção de fazer, por exemplo, um curso de neurologia de alta qualidade técnica, que realmente ia dar formação para a gente. Era muito pouca opção e hoje o Brasil tem, né, evoluído muito nesse aspecto, né? Então a gente saiu aí da época, né, das cavernas aí pro tempo dos Jacksons, né, da era da modernidade. Mudou muito, pessoal. E da minha época de residência, que a gente fazia aí fixador esquelético externo com era pino liso, reaproveitado. Quer dizer, a gente fazia a ponta dele durante a cirurgia. Eu ainda me lembro da gente fazendo ponta no pino com uma lima, que era estéril no formol, né? O Ronaldo aí já comentou aí que a veterinária realmente evoluiu muito mesmo, né? Quem viveu essa época sabe. E hoje a gente tem aí, olha, fixadores externos, implantes dos mais modernos, opção de importar, meu Deus, né? Como isso mudou. Só que isso muito aconteceu, por qué, pessoal? Porque o conhecimento se difundiu, No, né? y eso, claro, tendría que de repente O conhecimento se manejar difundiu, né, pessoal? bastante con inteligencia Pessoal, artificial. estamos com Pero no áudio, es, está, o sea, porque que amigo. salió la música Yo crítica, estoy con un no sé, amigo latino acá seguramente con luego el se conectó. micrófono. Ahí. Stefano, yo desliguei su micrófono ahora. Bueno, perdão, vamos continuar, tá? Então, pessoal, mudou muita coisa. A veterinária mudou demais, né? E isso aí veio muito da difusão do conhecimento, tá? Do diagnóstico, que está muito mais preciso, e dos resultados que a gente tem apresentado hoje, né? Então, essa segurança, essa confiança que nós estamos tendo hoje, né? Além de um acolhimento desses clientes, um pós-venda, tudo isso fez com que evoluísse a nossa medicina veterinária. E hoje nós estamos aí, eu posso assegurar para vocês aí, muito próximos do que estamos fazendo aí, do que os médicos estão fazendo na medicina, né? Eu posso comentar isso com vocês, porque aí nós temos aí no nosso curso de neurologia vários professores médicos, né, que participam do curso, e a troca de experiência com eles mostra para nós que é, estamos muito próximos em nível de diagnóstico, em nível técnico e em nível tecnológico, tá, pessoal? Então, a nossa ideia foi isso, criar um curso, né? Criar cursos, na verdade, que diferenciam. Não é, eu não vou ter a prepotência aqui de falar que é pelo conhecimento técnico, porque tem muitos cursos muito bons que têm alto conhecimento técnico, mas o que eu acho que é o nosso principal diferencial, pessoal, são os valores. Então, nós temos valores de ensino muito sólidos que a gente leva muito a sério. Uma responsabilidade com ensinar da maneira certa, da maneira adequada, para que esse médico veterinário tenha responsabilidade sobre aquele paciente que ele está atendendo. Que isso para a gente é muito mais importante do que só o conhecimento técnico.
né? A responsabilidade, a seriedade, levar a sério a medicina veterinária. Então, esses valores são aquilo que nós levamos muito a sério aí quando a gente fala de formação de profissionais, tá? Eu gosto muito, pessoal, do livro desse médico, né? É um livro que eu já li tem algum tempo e eu costumo recomendar para os alunos aí na aula. Foi um livro que me ajudou muito em muitos aspectos, tá? E um deles, essa frase do Dr. Henry Marsh, para mim ela impactou, principalmente na questão do ensino. Então, nós que somos professores, que muitas vezes a gente está aí transmitindo, né, esse conhecimento da medicina veterinária, devemos de sempre lembrar disso daqui, né? Que para a gente aprender a fazer uma cirurgia, por exemplo, 3 meses muitas vezes é suficiente. 3 anos para saber indicar ela, né? E 30 anos para a gente saber quando não devemos fazê-la, que talvez seja aí a fase maior da evolução que um cirurgião tem que ter. E isso é muito real, né? Quanto cada ano que passa, muitas vezes a gente indica menos procedimentos, muitas vezes por entender a complexidade, as consequências que isso pode gerar, e eu acho que isso daí é o que a gente gostaria que qualquer médico fizesse, tanto conosco quanto com as pessoas que nós amamos, e não é diferente quando nós, médicos veterinários, indicamos esses procedimentos para os nossos pacientes, né, que também são muito amados pelos seus donos, né? Então, outra coisa que eu gosto sempre de comentar com os alunos, que eu sempre coloco isso na primeira aula, quando a gente tem baixo conhecimento, né, a gente, com pouco conhecimento, a gente acha que a gente sabe muito. E nós temos uma confiança muito alta. Conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento, vocês vão observar que a nossa autoconfiança vai caindo, né? É mais complicado do que eu pensei, até que a gente descobre que a gente não sabe muito mesmo, né? E que realmente é mais difícil do que a gente achou. Conforme esse conhecimento vai aumentando, aos pouquinhos, aí agora de uma forma gradativa, a gente vai começar a ver que começa a fazer um pouco mais sentido. Até que lá no topo da carreira a gente vai sentir que sabe algo sobre o assunto. Isso para mim é a mais pura verdade, né, pessoal? Comenta aí se vocês concordam com esse efeito Dunning-Kruger, né? Se vocês sentem a mesma coisa ou se é uma coisa só minha, pessoal. O que que vocês acham aí, né? Se vocês quiserem comentar aí, tá? A gente vai interagindo, né? O Adilson colocou aqui, ó, plenamente, né? É verdade, viu, Adilson? E eu lembro que quando eu comecei a fazer pós-graduação, bem no comecinho do mestrado, eu estava aqui, ó. Eu achava que eu era o cara. Isso para mim, eu lembro perfeitamente. Hoje, para mim, eu transito aqui, ó, no não sei nada e o está começando a fazer sentido. Para mim, eu fico nesse pêndulo aqui, que para mim é um pêndulo de vai e vem, depende do dia, né? E aí, se a gente fizer uma análise muito crítica, né, e a gente começar a refletir um pouquinho mais, a gente vai ver que isso aqui é a pura verdade. Por isso que a gente não pode parar de estudar, né, pessoal? A gente sempre tem o que aprender. E quanto que a gente ajuda os nossos pacientes, né, aprendendo um pouquinho mais. Às vezes, Importantes, ¿no? um Para poder, detalhe en ese na conduta sentido, nossa, tú dices, ok, um pequeno detalhe na nossa conduta, pessoal, ele impacta demais na gente melhorar a vida dos nossos pacientes, né? Então vamos lá, tá? Bom, vamos lá, né? Chegamos aí. O que que a gente faz frente aos casos neurológicos, tá, pessoal? Se vocês puderem, pessoal, e puderem escrever aqui no chat, tá? Eu queria saber a especialidade que vocês atuam aqui, até para eu ter uma noção, né? Algumas pessoas que estão aqui na aula eu conheço, né? Mas não são todas. Se vocês quiserem escrever aqui, pessoal, a especialidade que vocês atuam aqui no chat, tá? Para a gente poder trocar uma ideia. Mas, na verdade, quando a gente fala assim, ó, o que fazer frente a casos neurológicos, não é só o neurologista, né? Não é só a pessoa que trabalha exclusivamente com essa área. São diversos profissionais, né, que vão se deparar com esses casos. Aqui nós temos fisioterapeutas, clínicos, imagenologistas, nós temos aqui ortopedistas, puta, o ortopedista eu acho que é um dos maiores clientes que a gente tem nesse curso de neuro, e também neurologistas ou futuros neurologistas, né? Por quê? Porque está na rotina de todo mundo. Se a gente perguntar, se vocês forem lá falar
com a fisioterapeuta que trabalha conosco, a doutora Isabela, e perguntar para ela: Isabela, quantos por cento aí dos casos que você atende são neurológicos? Aí eu imagino que ela vai falar uma porcentagem em torno dos 40% pelo menos, que é uma rotina muito frequente, né? Os clínicos gerais, então, nem se fala, né? Clínico todo dia, chega na clínica, convulsão, andar em círculo, disfunção cognitiva, né? Demência, nós temos aí incoordenações, ataxias, doenças do nervo ciático, por exemplo, todo dia, vai passar primeiro no clínico para depois ir para o especialista, muitas vezes é assim. E o cara da imagem, cara, nem se fala então, né? Ele tem que laudar ressonância da medula, tomografia da coluna, encéfalo, tem que ter noção de neurologia, pessoal, porque como é que você vai laudar uma doença se você não imagina nem como ela que ela existe, né? Só que eu sempre falo, né? Calma, pessoal. Vamos parar de falar de doença um pouco e vamos falar de neurolocalização. A gente tem uma mania, tem um costume na veterinária direto da gente pegar e querer descobrir a doença que o cachorro tem olhando para ele. Muitas vezes a gente tem um feeling, a gente sabe. Na neurologia, eventualmente tem algumas raças, idades e apresentações clínicas predispostas que a gente acaba já imaginando o que pode ser. Mas, pessoal, a gente erra muito, cara. O que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, sempre é neurolocalizar. O que é neurolocalizar? A gente vai falar muito dentro dessa aula. A partir disso que a gente vai tentar descobrir, que nem sempre a gente consegue, qual doença que está afetando esse paciente, né? A neurologia não é um monstro, pessoal. Ela faz parte do nosso dia a dia, seja qual é a sua especialidade. Então, se vocês seguirem isso que eu estou falando para vocês, né, esse protocolo lógico de abordagem que a gente vai comentar hoje, cara, dificilmente vocês vão passar grandes apuros, tá? Por quê? Porque a gente consegue triar muito bem o paciente, fazendo primeiramente a neurolocalização, tá? Então aqui, não sei se vocês conhecem algumas pessoas dessa foto, né? Que é uma foto de 2014, né? E essa foto aqui é de 2016, tá? Essa aqui é a professora Irvênia Prada, da USP, né? Que escreveu aquele livro de neuroanatomia, professor Lucas, da neurologia da UEL, a professora Mônica, minha orientadora, a Carolina, esposa do professor Paulo, né, também médica veterinária do Instituto Quem é Dani? Federal lá de Muzambinho, o professor Bruno Elias, que também é professor do nosso curso, a professora Mônica, professora do nosso curso, todos aqui, né, a Débora era mestranda comigo lá na época do mestrado também, né, fizeram parte de um grupo de Na cabine, neurologia meu bem. que nós tínhamos na época lá da UEL, que a gente fazia dois E dias buscando por uma vida, semana continue. só de neurologia, pessoal. Então, nesse grupo aí, a gente tinha pessoas aí que só trabalhavam com isso, desde aquela época. E aí, pessoal, surgiu um curso de neurologia que a professora Mônica tinha, que eu fiz em 2013, um ano antes, que foi o curso que deu origem, né, para a minha vaga do mestrado. E depois, em 2016, aí eu tive a honra de concluir, né, o mestrado. Então, aqui o professor Bruno, né, em 2016, né, há 9 anos atrás, o professor Lucas e a professora Mônica foram a minha banca aí, né, pessoal? Então, só para situar vocês como que surgiu o nosso curso. Surgiu daí, de um curso de neurologia que a professora Mônica tinha desenvolvido na UEL, que eram todas as quintas-feiras, né? A gente tinha toda quinta-feira esse curso lá na, na UEL, né? Ele acontecia lá na universidade, né? Tive a oportunidade de dar minhas primeiras palestras lá, a gente fez uma variação, né? Fizemos uma mescla da ortopedia com a neurologia e aí surgiu, né, a ideia de criar isso que nós temos hoje aqui. Então, pessoal, aqui nós tínhamos clínicos, ortopedistas, cirurgiões, neurologistas, residentes, veterinários da região que se beneficiavam muito com essa formação adicional, né? E aí nós criamos, então, né, em 2020, a primeira edição do nosso curso e agora esse ano a gente vai entrar na quinta edição, tá? Do curso de Neurologia Clínica aí que nós temos aqui em Campinas. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente tem que abordar?
esses casos. Vamos começar de uma maneira bem didática, porque muitas vezes a gente fica falando de conceito, 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 e a gente não traz na prática aquilo que a gente quer discutir, tá? Então agora eu gostaria que a gente fizesse uma interação. Eu queria ver a opinião de vocês. O que que tem esse paciente, na opinião de vocês, pessoal? É um PUG bege, né? Isso aí não vê o caso, né? Se é bege, se é branco, né? A gente tem esse costume de colocar isso nas resenhas, né? Mas um pug macho, né, de 10 quilos e 7 anos. Tá com um quadro crônico, progressivo, com essa locomoção e esse exame de propriocepção. Alguém aqui se aventuraria a dizer o que tem esse paciente, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem me dar a opinião de vocês, pessoal. Eu queria saber a opinião de Oi, vocês aí, tá? Paulo. Pessoal, olha o áudio, pessoal, o áudio ligado, tá? Se alguém quiser falar, pode falar, tá? E se alguém quiser escrever, o que que tem esse paciente, pessoal? O que que vocês me diriam que tem esse paciente? Alguém falaria que locomoção que é essa? Que exame que a gente está fazendo, pessoal? E aí, pessoal, como que nós estamos aí? Pode comentar aqui, a gente vai aprender junto, ó. O Ronaldo já falou, ataxia proprioceptiva. Muito bom, Ronaldo. De quais membros? Ó, a Taíli também falou que a ataxia proprioceptiva. De quais membros, pessoal? Dos quatro membros, dos membros pélvicos, isso é importante. Ó, posteriores, legal, Ronaldo. Quem mais, pessoal? Alguém pensa diferente? Alguém aqui não sabe, ou nunca ouviu falar nessa palavra ataxia, pessoal? Ah, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tá? Mas é mais para a gente ir amadurecendo a ideia, tá? Muito bom. Então, dois falaram aí, ataxia proprioceptiva, membros posteriores. Agora aqui tem o panículo, né? E o reflexo. Ó, o panículo e os reflexos, ó. Então, o que que a gente observa aqui, tá? O que que é importante, pessoal? Por que que é importante reflexo? O que que o reflexo ajuda a gente? Alguém saberia dizer aí o que que o reflexo nos ajuda, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vai ser muito legal se todo mundo aí se animar de participar. A gente faz uma aula mais interativa e a gente vai aprender mais, viu? O que que o reflexo pode nos ajudar, pessoal? Por que que a gente faz reflexo e avalia a locomoção? Alguém aqui se anima, pessoal, de dizer aí? O que que vocês me falam? Vamos lá, pessoal. Estamos aí com 30 pessoas aí na aula. Tem bastante gente para participar aí. Vamos lá. Ninguém está querendo se aventurar? Muito bom, Ronaldo. Diferenciar lesões aí de neurônio motor inferior e superior. Muito legal, tá? Muito bom, Luana. Excelente. E aí, pessoal, o que que tem esse PUG? O que que vocês diriam aí, ó? Entre essas opções aqui do quadrinho, o que que tem esse paciente, pessoal? O que que ele apresenta? O que que vocês veem aí, tá? Quem acha que é hemivértebra, quem acha que é hidrocefalia, hérnia de disco, o que que vocês acham, pessoal? Nós já discutimos aí um pouquinho da locomoção, mas agora aqui é o momento de chutar mesmo, tá, pessoal? Que depois a gente vai discutir sobre isso, mas seria legal se vocês colocassem aí a opinião de vocês, ó. O Adilson colocou aqui, ó, uma lesão tóraco-lombar. Ok. Alguém mais concorda com o Adilson? A Luana colocou hérnia de disco. Ok. Alguém mais dá algum voto? Discopatia, tá? Discopatia eu vou entender como hérnia de disco, né? Isso, né, Fabrício? Ok. MVZDA, eu não sei o nome da pessoa, mas colocou aqui hérnia de disco também. Então, nós estamos com vários votos aqui na hérnia de disco, né? E um voto aqui na lesão tóraco-lombar, né? Ó, o Ronaldo colocou lesão tóraco-lombar, dois, hérnia de disco. Muito legal, tá? Então tá bom, pessoal. Ó, o que que nós vamos falar sobre isso? Tá? O que que a gente vai falar sobre isso, pessoal? Eu vou mostrar outros casos para vocês, mas só para a gente já dar uma adiantadinha. Ó, o Sérgio comentou aqui, ó, hernia de disco e lesão tóraco-lombar. Então, pessoal, realmente, tá? A hernia de disco é a doença vértebro-medular mais comum dos cães.
Realmente, então todo mundo apostou na doença mais comum, vocês têm razão sobre isso. Só que eu queria perguntar para vocês, baseado em quê, além da estatística, que vocês estão afirmando que esse paciente tem uma hernia de disco, né? Por que que eu estou perguntando isso para vocês? Porque a gente, no exame neurológico, não consegue fazer diagnóstico de doença. Quem vai contar para a gente se é uma hernia de disco ou não é a tomografia, é a ressonância, é a mielografia, não o exame neurológico. O exame neurológico ele vai levantar suspeitas. O que a gente consegue falar com o exame neurológico, pessoal, e aqui é a parte mais importante da aula, eu quero que vocês fixem bem que a partir daqui a aula vai se repetir sobre isso. A gente pode falar por esse pedaço do exame neurológico que eu mostrei para vocês que esse paciente tem uma lesão tóraco-lombar. O que é essa lesão tóraco-lombar? Pessoal, o áudio, pessoal, vamos lembrar do áudio aí, tá? Então, pessoal, o que é essa lesão tóraco-lombar? Nós vamos descobrir por meio dos exames. Então, o primeiro passo que a gente vai conseguir falar é aonde está, né? Então, vamos ver um outro caso aqui, ó, pessoal. Olha esse paciente, tá? Esse paciente está apresentando andar em círculos, tá? Para o lado direito, né? Era um paciente idoso e ele ficava fazendo isso o dia inteiro. Ele ficava fazendo isso o dia inteiro, tá? Que a gente chama também de andar compulsivo. Ele não parava, ficava o dia inteiro caminhando em círculos para o lado direito, tá? Crônico, progressivo, paciente idoso, né? É claro que tem muito mais do exame neurológico para mostrar, né? Eu estou mostrando para vocês um pedaço do exame neurológico, né? Mas, se a gente fosse olhar aqui, o que que tem esse paciente? Então, tá? A gente pode falar que o diagnóstico é idade avançada. Eu posso afirmar que esse paciente tem uma lesão intracraniana. Eu posso afirmar que esse paciente tem uma hidrocefalia. Ou eu posso aí já, por esse detalhe do exame, já imaginar que provavelmente esse paciente tem uma lesão prosencefálica. O que que vocês me diriam aí, com base no que a gente conversou até agora? E aí, pessoal? Como estamos aí? O que que vocês me diriam aí? Lesão prosencefálica. Muito bom, Ronaldo. É, aí, ó, o Adilson também, tá? Então a gente sempre vai imaginar por quê? Porque andar em círculo, andar compulsivo, né, pessoal? São sinais que são característicos de lesão na região do prosencéfalo ou tálamo cortical, tá? Podem acometer pacientes mais idosos, também pode acontecer em pacientes mais jovens, né? E ela mostra para a gente aí uma neurolocalização e não uma doença. A doença nós vamos descobrir depois, né? Se eu tiver um paciente com um AVC, ou se eu tiver um paciente com uma lesão intracraniana que pega essa região do encéfalo, eu posso ter isso como sinal clínico. Então, isso aqui é muito importante da gente conversar, né? Por exemplo, esse gatinho aqui, ó, pessoal, isso aqui é um, acho que todo mundo já deve ter visto isso alguma vez aí no consultório, né, pessoal? O que que vocês acham que esse gatinho tá apresentando aí, né? Ó. Tá vendo que ele tem uma marcha esquisita, né? Ó, treme um pouquinho para começar a andar, tem uma base ampla, né, na marcha dele, eu vou mostrar de novo para vocês verem, ó. Ele tem um tremor no início do movimento, tem uma base ampla para se deslocar como se estivesse desequilibrado, né? Porque quando a gente chega perto de lugares muito altos, a primeira coisa que a gente faz é distanciar as pernas para aumentar a base de sustentação, né? Então, o que que tem esse gatinho aí, pessoal? Ele é um gato alcoólatra, ele é um gato com peritonite infecciosa, com felve, ou aí com uma lesão cerebelar. O que que vocês acham aí, ó? Ah, muito bom. A gente já está começando aí a falar aí agora todo mundo a mesma língua, né? Exatamente. Muito característica aí de lesão no cerebelo. O que que é que está acontecendo? A gente não sabe, né? A gente vai descobrir por meio dos exames, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O segredo, quando a gente fala aí o que fazer frente a casos neurológicos, é neurolocalização, pessoal. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Claro, a gente vai fazer algumas perguntas. É ortopédico ou é neurológico? Né? Tem algumas marcas ortopédicas que mimetizam doenças neurológicas, né? E vice-versa. Mas se é neurológico, aonde está essa lesão? Né? Ela está aí no encéfalo, se ela está no encéfalo, ela é prosencéfalo, ela é diencéfalo, ela é
mesencéfalo, ponte ou bulbo, que é o tronco encefálico, é uma lesão no cerebelo, é uma lesão multifocal, tá? Ou se ela está na medula, pessoal, ela é uma lesão cervical, cérvico-torácica, tóraco-lombar ou lombosacra, tá? Ou ela pode estar aí no sistema nervoso periférico. E não pode esquecer que ele existe, tá? Pessoal, de novo, eu vou pedir aí pro áudio para a gente verificar o áudio, tá, pessoal? Se alguém tiver com o áudio ligado aí, tá? Vamos lá, então. Então, isso é muito importante, tá bom? Para a gente poder relembrar. Então, aqui é um caso de hoje, pessoal. Chegou hoje para mim, ó, hoje à tarde. Atendi às 2 da tarde, ó, tá? O paciente veio com diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado, né? E olha aí, ó, o que vocês acham dessa marcha? Isso é uma claudicação ou é uma ataxia, uma incoordenação, ó? Tá? Deixa eu tentar mostrar que tem outro vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo dar um play nesse vídeo. Aí, aí, ó lá, tá? A gente vê ataxia do membro pélvico e um déficit proprioceptivo, confirmando, né? Então, mesmo que esse paciente tenha lesão do ligamento cruzado, pessoal, não causa isso, tá? Ele não vai causar déficit proprioceptivo e também não vai causar ataxia. Ataxia, ela caracteriza lesão na substância branca, que a gente tem no sistema nervoso central, tá, pessoal? Que é medula espinhal ou encéfalo, tá? Então, aqui, né, a gente já conversou sobre isso, mas só para a gente reforçar, né, aqui o quadro a gente vai falar aqui de uma lesão tóraco-lombar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de neurolocalização, pessoal, tem uma coisa aqui muito importante que o pessoal confunde muito. Isso aqui é um ponto muito importante para a gente conversar da aula, tá? Nós temos aqui que diferenciar, quando a gente fala de neurolocalização, as vértebras dos segmentos medulares. Não é a mesma coisa. Quando a gente fala de neurolocalização, pessoal, a gente está falando de segmento medular, tá? Segmento medular. Então, isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, tá? Na medula espinhal, né, que é a porção da medula que dá origem a um par de nervos, é um segmento medular, tá? E esse segmento medular, pessoal, ele muitas vezes não coincide com a vértebra. Então a gente faz a neurolocalização, perdão, com base nesses segmentos aqui que a gente está vendo na medula, tá? Então, por exemplo, C1, C5, tá aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5. Essa região aqui é a medula cervical, tá? C6, T2 é a cérvico-torácica e assim por diante a gente vai ver que elas não coincidem. E a medula tem áreas de espessamento. Nós temos aqui a medula cérvico-torácica e a lombosacra, aonde vão sair, né? Vai dar origem às raízes nervosas que vão formar os nervos do membro torácico e do membro pélvico. Por isso que ela é mais larga, tá? Na sua apresentação. Então, aqui, ó, o que que é o segmento medular? Porção da medula que dá origem a um par de nervos. E é por ele que a gente faz a neurolocalização. Tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho, pessoal, como que se divide, tá? O, o segmento medular e a vértebra. Então, vocês observam, pessoal, que, por exemplo, aqui, ó, o segmento C5, ele está sobre a vértebra C4. O C6 está C4, C5. O C7 está C5, C6. Nem sempre eles vão coincidir. E olha que coisa interessante, pessoal, que a gente sempre gosta de comentar, que às vezes a gente esquece. O cão tem 8 segmentos cervicais e apenas 7 vértebras cervicais. E isso pode acontecer, ou isso acontece, na verdade, porque o primeiro par de nervos, né, vai sair lá entre o Atlas e o occipital, né, no forame transverso do Atlas. Então, por isso que tem um segmento a mais do que as vértebras. E isso é importante quando a gente fala de neurolocalização. Outra característica muito importante que a intumescência lombosacra, pessoal, está aqui, ó, L4 e S3. E olha que interessante, pessoal, ela está toda sobre as vértebras L3, L4 e L5. Porque a partir de L6 no cão e mais ou menos L7 no gato, nós temos aqui apenas as raízes nervosas que vão formar aquela nossa amiga que a gente conhece como cauda equina. E aqui nós temos sistema nervoso periférico, pessoal, não é sistema nervoso central, tá? E aqui a gente vai neurolocalizar diferente. Quando eu falo lesão lombosacra na coluna, a gente está falando de cauda equina. Quando eu falo lesão lombosacra na medula, a gente está falando aí de intumescência lombosacra, tá?
Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Vocês querem aproveitar para fazer alguma pergunta ou ficou claro para vocês? Tá? Vocês aproveitem e a gente vai perguntando, tá bom? Então, pessoal, a neurolocalização é aquilo que eu falei para vocês. Na coluna, ela pode ser cervical, cérvico-torácica, tóraco-lombar, lombosacra, né? Que vai englobar aqui até o segmento S3. Isso tudo está aqui nessa intumescência. E a partir da intumescência eu tenho aqui cauda equina, que é sistema nervoso periférico. Se eu estou falando do encéfalo, eu posso ter lesão aqui, né? Tálamo cortical, eu posso ter lesão aqui, né, no tronco encefálico, ou eu posso ter lesão aqui no cerebelo, no diencéfalo, vai depender da síndrome dos sinais que a gente identifica no nosso exame neurológico, tá? Então, para a gente entender isso, tá? Para ficar mais fácil para a gente, para a nossa prática do dia a dia, pessoal, a gente tem que entender um pouquinho do que é o arco reflexo. O arco reflexo nada mais é do que uma base de funcionamento do sistema nervoso. Ele acontece sem a necessidade de interagir com o córtex, com a vontade, né, do indivíduo, pessoal. A gente pode ter, né, ele acontecendo aí sem necessidade de interação. Sem necessidade de interação, tá? Então, pessoal, o que que a gente vai lembrar aqui do arco reflexo, tá? O arco reflexo, ele vai muitas vezes nos ajudar a neurolocalizar, mas como que ele acontece, tá? Se ele pode acontecer de forma involuntária, geralmente o que a gente avalia no exame neurológico aqui são o arco reflexo somático do músculo estriado, nociceptivo e o proprioceptivo, tá? Porque isso vai ajudar a gente a ver se a via dele está íntegra ou não. Então, como que acontece esse arco reflexo? Eu tenho a interação de três neurônios: o sensitivo aferente, o interneurônio e o motor eferente. Então, quando você coloca a mão no fogo, por exemplo, pessoal, a informação sobe pelo sensitivo, o aferente, tá? Ele faz dentro da medula a conexão, né, com o neurônio motor eferente por meio do interneurônio. A resposta volta pelo neurônio, né, eferente motor, o músculo se contrai e a mão levanta. E aí eu quero perguntar para vocês, né? Eu queria a participação de vocês, pessoal. Quando a gente põe a mão no fogo, primeiro a gente vai sentir dor e depois a gente vai tirar a mão, ou a gente tira a mão e depois a gente sente dor, pessoal. O que que vocês acham? Né? Qual que é a opinião de vocês? Primeiro Agora eu tira a queria. mão. Muito bom. Quem mais? Ó, a maioria aqui, hein, pessoal? Que legal, hein? A maioria entende que a gente tira a mão, depois a gente sente dor, né? E por que que isso acontece? Quem se arriscaria a, a falar por que que isso acontece? Então, já que todo mundo está de acordo que a gente tira a mão depois sente a dor. Qual que é reflexo? Muito bom, Adilson. A palavra é reflexo, mas tem uma explicação neuroanatômica, tá? Tem um motivo da via anatômica por que que a gente tira a mão primeiro, tá? E eu vou explicar aqui para vocês. Se a gente for olhar, né, a gente vai sentir dor no córtex, tá? A dor a gente sente no córtex. A informação tem que chegar do dedo até o córtex cerebral para a gente sentir a dor, certo? Se ela não chegar até lá, a gente não sente dor. Vai E o falar arco para mim, reflexo, o que que a Lívia deu para ela de Bruna, antibiótico? Bruna, Bruna, eu vou pedir a gentileza só de desligar o áudio, por gentileza, tá? Aí, pessoal, o que que acontece, tá? O arco reflexo, ele acontece aqui, ó, na intumescência cérvico-torácica. Então, a via do arco reflexo ela é mais curta do que a via para sentir a dor. Por isso que a informação chega antes, tá? A gente consegue fazer primeiro o arco reflexo para depois sentir a dor. E por que, né, que Deus fez dessa maneira, né? Porque justamente para proteger, né? A gente não chegaria vivo, né, até aqui, se a gente não tivesse essa via, né? Se a gente fosse esperar sentir dor para tirar o pé, a gente ia acabar tendo uma lesão muito maior, que é o que acontece nos desenhos animados, né? Então aqui é um exemplo muito clássico que eu gosto de mostrar, né? O Tom, né, entre muitos outros personagens dele, não tem o arco reflexo muito bem desenvolvido, né? Então dá tempo do Jerry colocar fogo no pé dele, né? O pé vai queimar, né? E depois de um tempo que ele vai sentir,
né? Que ele vai tirar o pé, que o arco reflexo vai funcionar. Na verdade, só quando ele visualiza, né? Que ele vai sentir a dor e a partir daí que ele vai tirar o pé, né? Então, nos desenhos animados é exatamente o oposto que acontece com a gente, né? Que é um exemplo na prática, né? Se a gente não tivesse arco reflexo, isso é o que ia acontecer com a gente, né? Bom, brincadeiras à parte, pessoal. O arco reflexo está aqui, né? O que a gente testa, ele está na medula, por meio dos exames que a gente faz, o reflexo patelar, o reflexo de retirada do tônus extensor dos membros, eles tudo são arco reflexo. Então a gente vai testar se a via do arco reflexo ela está íntegra, né? E aonde eles se encontram, então, né, na neuroanatomia, aqueles que a gente testa no exame neurológico, né? Se a gente for olhar aqui, pessoal, a gente vai ver que nós temos arco reflexo aqui, ó, na intumescência cérvico-torácica e na intumescência lombosacra. Claro, né, pessoal, que a gente tem arco reflexo em muito mais regiões do corpo, né? Mas aqueles que a gente testa durante o exame neurológico vão estar aqui. Então, se eu tenho o reflexo, por exemplo, no membro pélvico, o reflexo patelar e o reflexo de retirada, eu sei que a intumescência está íntegra, eu não tenho lesão aqui. Da mesma maneira que se eu tenho tônus extensor, reflexo de retirada no membro torácico, eu sei que a intumescência está íntegra, né? E eu não tenho lesão aqui. Isso ajuda a gente a diferenciar lesões, né? Que a gente vai falar depois de neurônio motor superior e inferior. Então, o neurônio, só para a gente relembrar, nós temos aqui, né? O corpo neuronal, os dendritos, o axônio, com a bainha de mielina, que é essa parte amarelinha aqui, né, do axônio, e a terminação, né, nervosa, que vai ser aonde vai conectar, né, a placa terminal com o músculo, tá? Então, quando a gente fala que tem corpo neuronal, é isso, quando a gente fala que tem axônio, é isso daqui, tá? Então, isso aqui é importante a gente relembrar, né? E o neurônio, a gente sabe que a quantidade de neurônios que a gente tem, eles vão dar para nós a capacidade cognitiva. Tá? Então vamos comparar aqui nós, humanos, com os animais, por exemplo. Olha que interessante. Não sei se vocês já viram esse trabalho, eu achei um trabalho muito interessante, né? Olha o nosso amigo cão, ele aqui, tem mais neurônios aí que a hiena e que alguns leões, inclusive, né? Ele tá aí parecido com o raccoon aí, ele e o leão, eles são próximos do cão, né? O urso marrom, muito menos, e os gatos, metade praticamente, né? Então, o cão, na verdade, né, em quantidade de neurônio aí, ele tem o dobro, né, que o urso e que os gatos, tá? E agora, quando a gente chega aí, nós humanos, por exemplo, a gente já vai chegar aí em 16 bilhões, né? Uma quantidade muito maior. E é isso que nos diferencia, basicamente, é a nossa capacidade cognitiva, tá? Então, a gente fala do neurônio justamente para poder entender o que é neurônio motor superior e inferior. Então, pessoal, aqui, se vocês tiverem dúvida, eu faço questão de repetir, porque é muito importante, pessoal, a gente entender esse conceito. Quando a gente fala neurônio motor superior, pessoal, o corpo neuronal, tá? E o axônio estão no sistema nervoso central, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui, nessa linha vermelha, daqui do upper motor neuron, né? Tanto o corpo neuronal, que a gente viu ali atrás, quanto o axônio, estão no sistema nervoso central. Ele modula a ação do neurônio motor inferior. Qual que é o neurônio motor inferior? Então, eu tenho aqui o corpo neuronal, né, na intumescência, no sistema nervoso central, e o axônio saindo para a periferia, onde ele vai, né, dar origem aos nervos que vão inervar os membros. Esse é o neurônio motor inferior. Então, quando eu tenho uma lesão na intumescência, por exemplo, eu tenho uma lesão de neurônio motor inferior. No caso aqui, cérvico-torácica, membros torácicos. Se eu tenho uma lesão na intumescência lombosacra, membros pélvicos. E aí eu vou ter perda dos reflexos, tá? Ao mesmo tempo, se eu tenho lesão tóraco-lombar ou cérvico-torácica, que são craniais as intumescências, eu tenho lesão de neurônio motor superior. Aqui eu vou ter os reflexos preservados, né? E eles podem estar aumentados porque você vai ter a perda da modulação. Então, vocês conseguiram entender a diferença, pessoal, de neurônio motor superior e inferior? Se porventura vocês não entenderam, vocês me avisem, tá? Que eu repito para vocês, tá? Vai ser um prazer poder repetir isso daqui, tá? Que é muito, muito importante para a gente ter
como base o funcionamento do sistema nervoso, tá? Então, chegamos aí no exame neurológico, que ele é inacessível, a gente não consegue palpar igual o joelho, a gente não consegue visualizar, né, por meio de uma radiografia muitas vezes, ou sentir ele, né, inspecionar, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz teste fisiológico de neurofisiologia, de neuroanatomia, para ver se tem déficit. Esse déficit vai levar a gente aí ao ponto da lesão. E a partir daqui, a gente consegue triar o nosso paciente, tá? Uma analogia que eu uso muito no consultório, pessoal, é que a gente tem o sistema nervoso central de uma maneira resumida, como a eletricidade, tá? Vamos supor, né, que eu, né, cortei um fio e a luz apagou. Qual que é a função do neurologista? Né? A gente vai identificar, fazendo testes, se foi, né, uma lesão no fio, se foi uma lesão no interruptor ou se foi uma lesão na lâmpada. Vocês entendem? É isso que a gente faz no exame neurológico, né? E a partir daí que eu vou querer saber se foi umidade, foi derretimento, mau contato, né? Fio cortado, enfim. Isso é depois de eu saber aonde que está o problema. Assim a gente faz o exame neurológico. E eu preciso de muito pouca ferramenta para isso, né? Um martelo, uma pinça hemostática e uma lâmpada. Isso aqui é suficiente para o exame, tá? Então, terminado esse exame, eu vou ter aí o local acometido. E aí, se vocês quiserem ir mais a fundo, a gente vai juntar história, sinais clínicos, raça, idade, sempre do mais provável para o menos provável, e com base nisso, depois de localizada a lesão, eu vou pedir os exames para aquele paciente. Então, aqui é um exemplo que eu uso muito nas aulas. Eu tenho dois pacientes com exatamente os mesmos sinais clínicos, pessoal. Os dois têm tetraparesia e os dois têm dor cervical, tá? Exatamente os mesmos sinais clínicos. Só que aqui um é um boxer de 8 meses e o outro, né, é um tackle de 4 anos. A gente vai pensar nas mesmas doenças, pessoal? O que que vocês acham? Tá? No caso do tackle, eu vou pensar em quadros degenerativos, né? Doença do disco. No caso do Boxer, doença infecciosa inflamatória, né? Como, por exemplo, meningite arterite responsiva a corticosteroides, tá? E aí, no primeiro caso, eu vou ter aí um bom diagnóstico por meio da análise do líquor e no segundo eu vou ter um melhor diagnóstico por meio da tomografia ou da ressonância. Então, pessoal, é assim que é o raciocínio frente a casos neurológicos. A gente vai usar neurolocalização, raça, idade, e aí a gente vai vendo, né? Agudo ou crônico, progressivo ou não progressivo, tem dor, não tem dor. E aí a gente vai listando diagnósticos diferenciais por meio desse acrônimo, que a gente chama lá de dinamite V ou vitamina D, que são as doenças, né, degenerativas, infecciosa inflamatória neoplásica, anomalia congênita, metabólica, idiopática, traumática e vascular. Por exemplo, a gente não vai pensar muito, né, pessoal, em anomalia congênita em cães com 14 anos de idade, né? Geralmente a gente vai ver isso em pacientes mais jovens, né? Ao mesmo passo que não é improvável, né? Mas é possível, mas é mais improvável que eu pense, por exemplo, em doenças neoplásicas em pacientes com 6 meses de idade. Pode existir, mas não é o mais comum, né? Doenças degenerativas a partir de uma certa idade e assim por diante, né? E aí tem aquele gráfico das apresentações clínicas, né? Quadros intermitentes, né? Pode ser doença metabólica, quadros crônicos progressivos, degenerativo neoplásico, né? Quadros vasculares são agudos e tendem a melhorar, e assim por diante, tá? Então a gente divide esse exame neurológico em 6 etapas. Então, para quem quer ir mais a fundo, e na verdade eu acho que todas as especialidades deveriam de fazer o exame neurológico, porque é assim que a gente deve de se comportar frente a casos neurológicos, né? A gente vai seguir esse protocolo para a gente triar ou até mesmo diagnosticar e tratar da melhor forma esse paciente. Eu vou avaliar estado mental, locomoção, postura, nervos cranianos, reações posturais, reflexos, que a gente já aprendeu o que que é, tá? E, por fim, se tem sensibilidade à dor dolorosa, né, no final do exame. Seguindo esse espaço, pessoal, a gente vai errar menos. Por quê? Por exemplo, se eu estou lá no consultório com um paciente e eu vejo que esse paciente ele está apático, deprimido, não interage com o meio, né? Que a gente chama isso de
obnubilação ou sonolência, que é uma diminuição do estado de consciência, e eu vou pensar aí que esse paciente pode estar aí com alguma alteração a nível de tronco encefálico, né? Ali lá no sistema ativador reticular ascendente, que a gente chama aí de SARA, que, né, são aqueles conjuntos de neurônios que mantêm o paciente ativo, acordado, mantém o córtex funcionando, né? Então, lesões nessas regiões podem resultar em depressão, sonolência ou, em casos mais graves, estupor ou coma, né? O estupor, ele é um estado que o paciente está dormindo, porém pode ser acordado com estímulos dolorosos, e o coma não, tá? Então, o estado mental ajuda muito a gente no consultório, e aqui eu estou só na anamnese, eu nem pus a mão no paciente, né? O nível de consciência, se está diminuído ou não, isso é muito importante a gente sempre perguntar para o proprietário, que tem pacientes que são muito calmos naturalmente, tá? Então, ele vai falar, olha, ele era ultra ativo, teve mudanças de comportamento, ou ele era manso, agora ficou agressivo, ou ele não interage mais com o membro, fica com o olhar fixo pro nada. A gente vai pensar em lesões aí, né? Tálamo-corticais ou prosencefálicas, né? Tem alguns tipos de cegueiras, de surdez, que são relacionados a lesões no córtex, né? Visual, auditivo, demência, andar compulsivo, andar em círculo, vocalização à noite, troca do dia pela noite, alteração do ciclo circadiano. Tudo isso são anamnese, dados que você pode visualizar o paciente ou conversar com o tutor, que já vai levar a gente a pensar em lesões prosencefálicas, tá? Sem a gente precisar aí pôr a mão no paciente. Depois disso, pessoal, não menos importante, talvez a parte mais importante, é a avaliação da locomoção. Coloque esse paciente para caminhar, pessoal. Se vocês passarem lá na frente da Horto Suporte de dia, tanto de manhã quanto de tarde, vocês vão ver muitas vezes eu ou outro médico veterinário lá, agachado e o paciente caminhando na calçada. Por quê? Porque lá é uma área ampla, piso áspero, eu consigo avaliar bem a marcha, saber se é normal, não é anormal, quais membros estão afetados é fundamental. E classificar, porque se eu falar que está com ataxia, eu tenho que achar uma lesão no sistema nervoso central. Esses pacientes podem ter perda parcial ou total do movimento, né? Quando a gente fala plegia, perda total, a paresia, ela pode ser uma fraqueza, uma debilidade, mas também uma perda parcial de movimento. E aquela nomenclatura que a gente já conhece, tetraplegia, os quatro, né? Tetraparesia, os quatro, a mesma coisa. Paraplegia, só os pélvicos. Hemiplegia de um lado, monoplegia só um membro, né? Como, por exemplo, aqui esses três vídeos que vocês estão vendo, né? Uma paraparesia, uma tetraparesia e uma monoparesia, né? Então, perda parcial do movimento de um dos quatro ou dos membros pélvicos, tá? Nomenclatura que a gente usa aí no dia a dia, tá? E quando a gente fala em plegia, aí a gente está falando aí de perda total, ou dos quatro, ou dos membros pélvicos, né? Seria uma paraplegia. Você pode ter uma hemiplegia também, ou uma monoplegia, a depender, tá? E sempre bom a gente diferenciar de claudicações, né? As claudicações, pessoal, elas podem estar envolvidas tanto em doenças ortopédicas quanto em doenças neurológicas, tá? Se eu tiver uma lesão no plexo braquial ou na intumescência cervicotorácica assimétrica, por exemplo, eu posso ter uma claudicação neurogênica, igual uma doença do cotovelo, do ombro, da região radiocárpica. A mesma coisa no membro pélvico. Eu posso ter uma compressão do nervo ciático, causando claudicação do pélvico, ou uma ruptura do ligamento cruzado, ou simplesmente uma displasia coxofemoral, tá? Se eu falo que esse paciente está atáxico, então ele está incoordenado. Se ele está incoordenado, eu tenho que achar, tá, lesão na substância branca. Aonde eu tenho substância branca? Medula espinhal, encéfalo, sistema nervoso central. Então, se eu falei que esse paciente está com ataxia, eu tenho que agora encontrar uma lesão no sistema nervoso central, tá, pessoal? Lembrando que nós temos três tipos, tá? A gente mostrou um exemplo aí da cerebelar daquele gatinho, tem a vestibular, que muitas vezes está com a torção de cabeça associada, e a proprioceptiva, que a gente vai acabar conversando um pouquinho mais hoje, que ela envolve mais aí, né, os membros, sem envolver a cabeça, tá? Ele perde a relação. O membro, você pode ter um passo, uma dismetria, né? Mais longo do que o normal, cruzar os membros, apoiar o dorso da pata e não ter envolvimento da cabeça, que é muito importante. Muito comum em lesões da medula espinhal, podendo acontecer em algumas lesões
na região encefálica, no prosencéfalo, porém com outros sinais clínicos que vão nos ajudar a identificar. Então, aqui dois exemplos, né, de ataxia proprioceptiva dos membros pélvicos e de ataxia proprioceptiva dos quatro membros, tá, pessoal? Observem aí, tá, esse primeiro vídeo, a hora que o paciente volta, como ele cruza os membros, tá? Saber, pessoal, quantos membros estão acometidos é muito importante para a neurolocalização, tá? Se eu tenho em coordenação dos quatro membros e eu não tenho alteração de nervos cranianos, não tenho envolvimento da cabeça, eu tenho que encontrar uma lesão cervical ou cervicotorácica. Se eu tenho uma lesão só, uma ataxia só dos membros pélvicos, eu tenho que encontrar uma lesão tóraco-lombar ou uma lesão lombosacra, certo? Então, é importante a gente lembrar disso, pessoal. Por isso que saber quais são os membros que estão acometidos é muito importante durante a locomoção. O que que me ajuda, né? Esse desgaste dorsal da unha, tá? Ele me ajuda a gente ver que o paciente está arrastando esse membro, né? E às vezes em casos mais discretos, confirmar, né, essa ataxia. Em casos crônicos, a gente vai ver aí até algumas feridas na região dorsal do membro aí, né? Mostrando que já tem algum tempo que esse paciente está arrastando, tá? Terceiro ponto, nervos cranianos. A gente não vai falar a fundo aqui deles, né? Existe uma aula muito longa só para falar de nervos cranianos, mas o que vale a gente ressaltar é que nós temos 12 pares de nervos cranianos, tá? Os nossos pacientes também, né? Que a gente está falando deles, né? Dois deles estão fora do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, pessoal, é essa região aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? O final do bulbo, pessoal, começa aqui a medula espinhal. Então, essa região aqui é o tronco encefálico. 10 dos 12 pares, pessoal, estão aqui no tronco. Só o par número um, tá? Que é o olfatório, tá? Que está aqui no córtex olfatório. E o segundo par, que é o óptico, tá? Que está aqui nesse X, que a gente chama de quiasma óptico, que fica aqui no diencéfalo, que estão fora do tronco. Todos os outros estão no tronco. Então, quando a gente faz exame dos nervos cranianos, muitas vezes a gente vai acabar identificando lesões no tronco encefálico, tá? Claro que também, né, o nervo craniano ele sai do tronco encefálico, ele vai para a periferia, é um nervo, né? Sistema nervoso periférico. Ele tem o seu corpo neuronal, o seu núcleo lá no tronco encefálico e, né, os seus axônios se prolongam para fora. Então, eu posso ter lesões de reflexos ou reações de nervos cranianos que são periféricas e também que são centrais. E por meio de alguns testes que a gente faz, né, reflexos ou reação, a gente vai acabar identificando esse tipo de lesão e nos ajuda a saber se esse paciente tem uma neurolocalização encefálica, tá, pessoal? Então, só para reforçar aqui também a diferença de reação para reflexo, tá? Toda vez que a gente fala reação, igual é a reação ameaça, tem envolvimento do córtex cerebral, tá? E o reflexo não passa pelo córtex, ou seja, ele é totalmente involuntário. Bom, reações posturais, pessoal. Nós estamos já no número 4, já estamos indo aí para finalmente, tá? A gente vai ajudar ela a confirmar o que nós já vimos antes, né? Estado mental, nervos cranianos, locomoção, e agora a gente vai usar aí, né, as reações posturais para nos ajudar a confirmar aquilo que a gente já conversou. Se esse paciente não tem alteração de locomoção, por exemplo, a reação postural muito pouco vai nos ajudar. Agora, se eu tenho uma ataxia proprioceptiva de membros pélvicos ou dos quatro membros, e se confirma com um déficit de reação postural, a gente vai confirmar aquilo que a gente viu na locomoção, tá? E geralmente a gente tem aí alguns testes, como a propriocepção, o saltitar e a posição tátil, tá? Então, a propriocepção a gente sempre tem que lembrar de suportar o peso do paciente, fazendo um piso áspero, tá? A gente tira o peso, por quê? Para tirar a influência dos receptores de pressão e avaliar só o receptor de propriocepção, tá? E conseguir identificar, né, e confirmar aquilo que a gente já viu na nossa locomoção, tá? Então, vocês veem que a gente repete até ter certeza, tá? O mesmo vale aqui para o membro torácico, né? A gente suporta o peso e aí a gente vai virar a pata, né, para que ele apoie o dorso da pata
esse paciente deve imediatamente corrigir essa pata para que a gente esteja com total funcionamento. Vocês observam que conforme a gente vai testando, 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 muitas vezes o déficit se manifesta, tá? Eu posso transladar o paciente de um lado para o outro, ele deve de manter sempre o membro embaixo, né, do tronco, do tórax ou da pelve. É uma maneira da gente usar esse teste com cães grandes que não colaboram com o teste de propriocepção. Ou a gente pode tapar o olho do paciente e encostar na mesa, muito usado em gatos, né? Aonde ele, ao tocar a pata na lateral da mesa, ele deve corrigir e colocar na posição. Todos eles avaliam, né, as reações posturais. Número 5, chegamos aí no reflexo segmentar, pessoal. Então, a gente vai ver a integridade da via sensorial. Para fazer essa neurolocalização, a gente vai testar o arco reflexo. A gente vai ver se tem resposta normal, aumentada, diminuída ou ausente, tá? Para saber se aquela via do arco reflexo está preservada. Então, quais são os testes que a gente faz no membro torácico? Dois testes. Eu faço o tônus extensor, que é para ver o nervo radial. E geralmente eu faço com o paciente em pé, faz a propriocepção e já faz o tônus extensor. E o reflexo de retirada, de flexão, que avalia o nervo músculo cutâneo, tá? Então, os dois vão sair aqui, ó, do segmento C6T2, que é a intumescência cérvico-torácica, tá? Aqui é a origem do reflexo desses dois testes que a gente vai fazer. Então, olha aqui o primeiro vídeo, tá? Ó, você faz o estímulo, o paciente recolhe o braço, e aqui no segundo vídeo você faz o mesmo estímulo e o paciente não recolhe. Então, lesão do músculo cutâneo, tá? Mesma coisa o tônus, ó. A gente faz o tônus geralmente com o paciente em estação. Se tem tônus, nervo radial, ok, tá? Se eu faço o tônus e ele não tem, nervo radial, geralmente lesionado, tá? Então, são os dois reflexos que a gente testa no membro torácico. E no pélvico, a mesma coisa. Tônus tensor flexor, a única coisa a mais aqui é o reflexo patelar. Então, a gente vai lembrar que a intumescência lombosacra, ela está aqui, ó, L4-S3, tá? E a gente vai testar, principalmente aqui, o ciático e o femoral. O femoral, L4, L5, L6, não passa pela cauda equina, tá? Ele é cranial, ele inerva o quadríceps, por isso que ele faz a extensão e o tônus do membro. E o ciático L7, S1, S2 mais ou menos, L6, L7, S1, né? Que esse sim vai passar pela cauda equina, tá? E aí a gente pode ter comprometimento dele em lesões no sistema nervoso periférico, tá? E o patelar, ele testa para a gente o femoral, tá? Assim como o tônus tensor. Então a gente vai ver aqui, ó, como que funciona o reflexo de retirada, né? Ó, você não precisa beliscar com a pinça, o próprio estímulo com o dedo é suficiente. Então, ó lá, neurônio aferente, sensitivo, sobe, faz conexão com o interneurônio dentro da medula, volta com o eferente motor e recolhe o membro. Tá? Esse aqui é um reflexo de retirada que avalia aí o nervo ciático. Tá? Olha o tônus extensor, pessoal. Ó, tem tônus extensor na perna direita, tá vendo? E quando eu faço aqui a perna esquerda, ó, flácido. Então, uma lesão assimétrica, tá? Ó, tá vendo? A gente consegue ver uma diferença. E o patelar também, tá? Ele vai confirmar aí o nosso tônus extensor, porque eles avaliam o mesmo nervo, que é o nervo femoral. Por fim, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó, tá? O panículo ou cutâneo do tronco, que ajuda, ele é muito bom para lesões tóraco-lombares ou lombosacrais, tá? A gente vai beliscando de leve, cranial, asa do ilho, um pouquinho de cada lado, e o normal é contrair. Aonde ele não contrai, tá? Quando ele começa a contrair, geralmente a lesão ela pode estar uma a duas vértebras cranial, tá? O perineal, né? Quando você toca com cotonete, a região do períneo, ele deve de contrair. Aí a gente está avaliando o nervo pudendo ali na região de S1, S2, S3. Então, esse aqui é o resumo da avaliação dos reflexos, pessoal, para a gente encerrar o nosso assunto, tá? Então, eu tenho tônus extensor e flexor no membro torácico, tônus extensor flexor no membro pélvico e o reflexo patelar, que também avalia, né, o nervo femoral, que é o mesmo do tônus extensor.
tá? Aí, junto com isso, a gente faz o cutâneo do tronco, que a origem dele ali é C8T1, e o perineal, que é S1, S2, S3. Tudo isso ajuda a gente a refinar na coluna, por exemplo, a neurolocalização, tá? Acabou todo o exame, a gente vai palpar a coluna para saber se tem dor, tá? Por que que a gente não faz isso antes, pessoal? Por quê? Porque se o paciente tiver com dor, não vai ter colaboração para o resto do exame. E no final de tudo, naqueles pacientes que têm paraplegia, que não tem movimento voluntário, a gente vai testar se tem sensibilidade. Nesses pacientes, a gente vai pinçar o dedo para ver se ele sente ou não, tá? Por que, pessoal, que a gente faz o teste da, da dor profunda só em pacientes que estão com paraplegia, por exemplo, né? Ou, na grande maioria dos casos, aqueles que não têm movimento voluntário. Alguém se arriscaria a dizer? E aí, pessoal, alguém se aventura a falar aí? O que que vocês acham? A gente pode, pessoal, fazer aí em pacientes que são ambulatórios, a gente deve de fazer nos pacientes que são ambulatórios, pessoal, ou não? O que que vocês acham? Pode, mas vai causar dor desnecessária. Muito bom, podemos, né? Mas por que que, alguém saberia explicar por que que geralmente, se o paciente anda, é, geralmente ele tem dor no pinçar, salvo uma exceção, que é o andar medular. Se o paciente tem aquele caminhar espinhal, caminhar medular, ele vai andar sem sentir dor, tá? Mas fora esse exemplo, né, uma outra alternativa também a isso, a gente não pode nunca generalizar, né? Um tumor que está crescendo de dentro para fora da medula também poderia causar perda da dor antes de causar a perda da locomoção. Mas por que, pessoal? A Luana colocou aqui, ó. Geralmente, os pacientes que são ambulatórios, tá? Eles têm a dor profunda preservada. Por quê? Porque o trato da dor, como diz aqui a Yara, muito bom, Yara, tá? Ele é mais interno. Então, você tem que primeiro perder a locomoção, quando a compressão é de fora para dentro, quando a doença é de fora para dentro, você primeiro vai perder a locomoção para depois perder a, a, a sensibilidade, né? Então, é por isso que a gente testa geralmente naqueles que não são ambulatórios, tá? Então, a gente vai palpar a coluna, então a gente vai fazendo a palpação por toda a extensão, né? Na região cervical, a gente palpa ventralmente, né? Para poder ver se tem ponto de dor. E aí, né? Geralmente, se eu tenho lesões na meninge, na raiz nervosa ou no osso, doenças que fazem esse tipo de alteração vão resultar em dor na palpação, tá? Então, tá aqui, ó. Aonde dói no sistema nervoso, né? Meninge, osso, né? A vértebra ou raiz nervosa. Então, se eu tenho aqui doenças afetando a matriz óssea ou comprimindo raiz nervosa ou a meninge, e recobre a medula, por exemplo, eu vou ter dor. Diferente de lesões do parênquima, pessoal. Se eu tiver uma lesão dentro do parênquima da medula, geralmente ela não tem dor, né? Aqueles acidentes vasculares, embolia fibrocartilaginosa que a gente tem na medula espinhal, elas não vão culminar com dor, né? Então a dor ela está nessa região. Então ter dor e não ter dor ajuda até eu diferenciar quais doenças eu estou suspeitando nesse paciente, tá? E aqui, né, a explicação que a gente já conversou, né? Esse trato espinotalâmico que a gente tá vendo ele aqui, ó, nesse desenho da medula, tá? Ele é mais interno da medula e ele é amielínico, tá? O da dor profunda, né? Então, ele antes de você perder a dor profunda, né? Por exemplo, aqui, ó, o fascículo grácil e o cuneiforme, que eles são mais externos da medula e mielinizados, eles são da propriocepção. Então, primeiro você perde ele, para depois perder o da dor profunda. É por último, que a maioria das doenças elas são de fora para dentro. Então, as únicas exceções que o paciente pode deambular e não ter sensibilidade no membro é se eu tiver um paciente que desenvolveu caminhar espinhal ou uma doença que está crescendo
de dentro para fora, que ela vai lesionar primeiro esse, para depois lesionar esse. Tá, pessoal? É uma questão neuroanatômica. E a gente testa no final, tá? E por que que é importante saber se esse paciente tem ou não tem dor, tá, pessoal? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Ó, dor superficial, o paciente ele tem que se virar, vocalizar, demonstrar a dor. Não é só recolher a perna. Olha esse paciente do segundo vídeo, ó. Ele tá pinçando o dedo, ele tá recolhendo a perna, vocês estão vendo? Mas ele não tá nem aí, tá? O que que é esse movimento, pessoal, da perna que esse paciente amarelo tá fazendo aqui nesse vídeo, pessoal? O que que vocês acham que é? Alguém falaria aqui para mim? O que que é esse movimento da perna que esse paciente aqui do segundo vídeo tá demonstrando, pessoal, quando pinça ele? O que que vocês acham? Né? Reflexo, né? Quando ele não demonstra dor, viu, pessoal? Ele não demonstra dor. Ele só demonstra só reflexo. Ó. Vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Tá pinçando o dedo. Ele recolhe a perna, ó. Olha aqui o segundo vídeo, tá vendo, ó? Mas ele não sente dor, tá? São apenas reflexos. Está mostrando para a gente que a intumescência está preservada e que a lesão é cranial a ela, tá? Então, pessoal, a grande importância de saber se tem ou não, né, a sensibilidade é para você dar prognóstico. Então, mesmo que você não sabe a doença no momento do exame neurológico, se você tem dor superficial, profunda, preservada, o prognóstico ele é melhor na grande maioria das doenças. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, hérnia de disco, que tem dor profunda, 97% volta a andar com cirurgia. Sem dor profunda, 58% volta a andar com cirurgia, sem cirurgia muito menos, tá? Olha aqui, pacientes com trauma vértebromedular, com nocicepção, com dor profunda, 83% volta a andar de forma voluntária, sem nocicepção, 0%. Embolia fibrocartilaginosa, com dor profunda, 85% volta, sem dor profunda, 10 a 43. Então, pessoal, a nocicepção, saber se tem ou não tem a dor profunda é fundamental para a gente poder dar prognóstico para esses clientes já até no momento do exame neurológico, tá? Claro que depois que você souber a doença, você vai poder falar muito melhor, mas ter a sensibilidade é um fator de prognóstico positivo, tá? Então, pessoal, no final das contas, né, o que que a gente tem que fazer? O que é muito importante, o resumo da nossa aula aqui hoje, é isso aqui que a gente vai falar agora, né? Devemos, primeira coisa, neurolocalizar. E saber quais membros estão afetados é muito importante. Por exemplo, se eu estou com lesão só na coluna, não tem envolvimento de nervos cranianos, estado mental, o encéfalo está normal, eu só tenho duas opções. Se eu tenho o membro pélvico afetado, só o membro pélvico afetado, eu posso ter uma lesão tóraco-lombar ou uma lesão lombosacra. Se eu tenho os quatro membros afetados, e eu não tenho envolvimento do encéfalo, ou eu tenho uma lesão cervical ou cervico-torácica. Então, só de você classificar a locomoção e saber quais membros estão afetados, se tem ou não envolvimento da cabeça, eu tenho 50% de chance de acertar a neurolocalização, tá? Então, aquele primeiro caso que a gente conversou, né? Ataxia proprioceptiva dos membros pélvicos, aqui, ó, exame de propriocepção confirmando o déficit proprioceptivo do membro pélvico. O paciente com reflexo, tá? Então, aqui vai mostrar os reflexos, né? Ó. Tem aqui, ó, reflexo de retirada. Né? A gente vai fazer aqui. Ó, ele recolhe o membro, o reflexo de retirada está preservado, né? Aí você faz o patelar, tem patelar também, né? Então, tem uma lesão tóraco-lombar. Então, se tem uma lesão tóraco-lombar, agora eu vou pegar e vou pedir meus exames, né? Não tem dor nesse caso aqui, a gente palpou a coluna, não tem dor, né? Então, eu vou pedir os exames. Pedi os exames, fiz a neurolocalização. Tóraco-lombar, vou pedir o exame. Olha lá. A gente identifica aqui, ó, por meio desse exame de ressonância magnética, essa lesão aqui, ó, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo aqui nessa exame de imagem é um divertículo subaracnoide, tá? Então, quem pensou que era hernia de disco, esse caso aqui já mostrou o contrário, tá? Quadro crônico, progressivo, sem dor, num pug,
né, de 7 anos de idade. Essa doença aqui é um diferencial importante, divertículo subaracnoide, tá? Olha um outro caso aqui, ó, pessoal, tá? Ó. Vamos ver quais membros estão afetados, né? Ó. Então, membros pélvicos, né? Uma paraparesia tem algum grau de movimento voluntário, 5 anos, hiperagudo, né? Ó. Então, vamos fazer o resto do exame neurológico. A propriocepção ausente, tá? Tônus diminuído, tá vendo? Ó? Tá vendo? Faz a propriocepção, já tem o tônus. Quando a gente olha aqui o membro torácico, normal, tá? Ó. Ó. Então, não tem propriocepção, o tônus está diminuído. Vamos fazer o reflexo aqui do membro pélvico. Vamos ver. Ó, tônus diminuído, tá? Vamos ver agora o reflexo de retirada e o patelar, ó. Ó, muito pouco patelar diminuído, aspecto diminuído, né? Assim como o tônus diminuído e o reflexo, né? E muito pouco reflexo de retirada, está diminuído. E aí, pessoal, agora eu queria a participação de vocês, tá? Nesse caso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, é, aonde que vocês acham que está a lesão desse paciente? O que vocês me falam, tá? Ó, vou tentar ver aqui se eu consigo. Opa, se eu consigo aqui só achar o chat. Isso, maravilha. Pessoal, ó, aqui colocou rostral a L4, lombosacra, L4S3, L4S3, tá? Eu queria mais gente participando, pessoal. O que que vocês me falam aqui dessa neurolocalização, desse quadro aqui? Eu vou mostrar de novo se vocês quiserem ver, que é muito importante. A gente vai, tá acabando a aula, tá? Acho que é o penúltimo slide aqui para a gente acabar, ó. Vamos lá, ó. Ó, uma paraparesia grave, tá? Uma paraparesia grave hiperaguda, no bulldog francês, tá? Aí agora eu vou mostrar de novo aqui, ó. Ó, propriocepção, tá? Diminuída e o tônus diminuído, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Ó, tônus diminuído, tá vendo? Ó? Reflexo patelar e reflexo de flexão diminuído, ó. Patelar diminuído, tá? Ó, e o reflexo de flexão diminuído, tá? Aonde está a lesão desse paciente, pessoal? Ó, a maioria aqui acertou, tá? Então, realmente, quando a gente fala lesão L4S3, a gente está falando de uma lesão lombosacra, tá? O Ronaldo colocou aqui, ó, rostral a L4. Na verdade, Ronaldo, é de L4 a S3, tá? Que é uma lesão na intumescência lombosacra, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só mostrar de novo aqui, ó. Vamos olhar aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, se eu tenho só o membro pélvico afetado, pessoal, o torácico está normal, a minha lesão tem que estar daqui para trás. Então, ou ela é uma lesão amarela aqui tóraco-lombar, ou ela é uma lesão aqui vermelha lombosacra na intumescência, certo? Então, o que que vai me ajudar a diferenciar elas? Os reflexos. Se eu tenho uma lesão aqui tóraco-lombar, T3L3, eu tenho todos os reflexos preservados ou aumentados, tônus, patelar e flexor. Se eu tenho uma lesão aqui, ó, L4S3, eu tenho perda dos reflexos. Então, esse paciente que eu mostrei para vocês, a lesão ela é lombosacra, L4S3, tá? Ó, aqui o exame de imagem mostrando, tá? Uma extrusão de disco aguda, bem aqui, ó, na vértebra L4, exatamente onde eu tenho a intumescência lombosacra. Então, bateu neurolocalização, bateu com o resultado do exame, agora eu tenho diagnóstico e prognóstico, tá? Então, aqui, ó, para quem nunca viu, ó, isso aqui são imagens de microscopia cirúrgica, tá? Com a remoção do material extrusado por meio do microscópio cirúrgico, tá? Então, a gente tá vendo a medula espinhal, tá? Ó, e a remoção aí do material que está causando a compressão da medula espinhal, tá vendo? Então, só depois que a gente vai fazer aí, tá? O tratamento cirúrgico, a eleição da terapia, né? Então, aqui é que a gente tirou desse paciente só a título de curiosidade. Então, pessoal, se alguém quiser, tá? Alguns desses vídeos tem nesse nosso canal do YouTube, tá? Eu aconselho vocês aí a buscarem esse canal, se vocês
quiserem lá, alguns desses vídeos a gente posta lá. Essa aula eu vou deixar lá também, postada para vocês, se alguém quiser assistir de novo algum pedacinho da aula, tá? Então, convido vocês aí a participarem, do nosso canal lá do YouTube, tá bom? E por fim, o último caso, tá? Ó, um paciente aqui com tetra, tá vendo? Ó? Tetraparesia não ambulatória, tá? Tônus nos quatro membros, tá? Ele tinha tônus nos quatro membros desse paciente, não tinha flacidez, tá? Não tinha envolvimento do crânio, sem alteração de nervo craniano, estado de consciência. O paciente tinha sofrido um trauma, né? Um atropelamento, com reflexo preservado nos quatro membros. E aí, pessoal, aonde que é a neurolocalização desse paciente? Ó, vou repetir, tá? Tetraparesia, quatro membros, tá? Não tem envolvimento do encéfalo, nervos cranianos normais, tá? E nível de consciência normal, tem envolvimento da cabeça, tá? Quatro membros afetados, com reflexo preservado nos quatro membros. Aonde que está a neurolocalização desse paciente, pessoal? Ó, a Luana colocou C1, C5. Cervical, muito bom. Quem mais? C1, C5, muito bom. Quem mais? Todo mundo concorda? Tem alguém pensa diferente, tá? Alguém acha que pode ser uma lesão da intumescência? Alguém acha que pode ser uma lesão mais caudal, tóraco-lombar, que acendeu? Alguém acha que pode ser uma lesão encefálica, pessoal? O que que vocês acham? Tão tímido ainda, pessoal? Vamos lá, então, tá? Então, vocês acertaram, lesão cervical, C1, C5, tá? Então, tetra com reflexo preservado nos quatro membros, tá? Então, aqui uma fratura, né, de C4, né? E você teve aí um diagnóstico baseado na nossa neurolocalização. Então, pessoal, em resumo, para a gente finalizar, né, o que a gente conversou hoje, tá? Chegou um caso neurológico. Pessoal, primeira coisa, não pense em doença. Esquece a doença, tá? Se é hernia de disco, se é divertículo, se é trauma, se é AVC, se é epilepsia, se é neoplasia do sistema nervoso, seja qual for, antes disso, pessoal, vamos fazer a neurolocalização. Aonde está essa lesão? É uma lesão encefálica? É uma lesão cervical, cérvico-torácica, tóraco-lombar, lombosacra, caldequina? Se ela é encefálica, ela é prosencéfalo, ela é cerebelo, ela é troncoencefálico, é assim que a gente faz. É o primeiro passo é a neurolocalização. Nem sempre é fácil, viu? Confesso para vocês que muitas vezes a gente fica com dúvida. Pacientes podem ter também lesões multifocais e também podem ter lesões extensas que afetam mais de uma região, tá? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas sempre tentar fazer a neurolocalização. Uma vez que a gente neurolocalizou, eu estou falando de uma lesão tóraco-lombar. Beleza, qual que é a resenha? É um TEC, 5 anos de idade, com uma paraplegia aguda. Bom, legal, então eu vou pensar em doenças degenerativas. Vou do mais para o menos. Vou pedir tomografia, vou pedir ressonância, depende da minha suspeita, tá? Sempre a gente deve tentar pedir o exame do lugar certo, né? Eu não posso pedir um exame tóraco-lombar de uma lesão cervical ou lombosacro de uma lesão encefálica. A gente tem que tentar pedir do lugar certo, né, pessoal? Porque senão a gente vai ter um exame normal e o paciente não vai ter um diagnóstico. E após isso, né, que a gente pediu o exame, acertou o lugar, a gente vai ter o diagnóstico. Com o diagnóstico em mãos, pessoal, aí sim. Agora a gente vai ver o tratamento. Agora é fácil, é só ir lá no livro e olhar como tratar, né? Uma lesão tóraco-lombar por hernia de disco, está escrito, não está mais difícil, tá? Então, pessoal, eu espero que com isso eu tenha tirado um pouco do medo de alguns de vocês frente a casos neurológicos, tá? Essa questão aí, essa conduta, esse passo a passo, ele é exatamente o que a gente faz todo dia na nossa rotina. Quem quiser ir um dia lá ver, vai ver que o que eu estou falando para vocês é o que a gente faz.
tá? E para a gente aprofundar mais nesse assunto, que é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo todo mundo tem condição de aprender, pessoal. Nós temos aqui um time de campeões, né? Onde nós temos aqui selecionados a dedo professores de altíssima qualidade que vão fazer aí, né? Durante 7 encontros presenciais aqui em Campinas, nós vamos ter toda essa neurologia destrinchada passo a passo, desde a neuroanatomia, um exame neurológico mais aprofundado, todas as doenças cirúrgicas e não cirúrgicas. Então, quem tiver vontade de se aprofundar um pouquinho mais, convido vocês a vir fazer parte da nossa quinta turma, né? Que é um orgulho muito grande de eu poder falar que nós estamos chegando aí no nosso quinto ano. Todos os anos é sempre uma turma mais nível alto do que a outra, cara. Uma coisa incrível como que a gente conseguiu selecionar aí pessoas que têm muita vontade de aprender, né? Porque o que vale, pessoal, não é o conhecimento, viu? É a vontade de aprender. Conheço muita gente muito inteligente que tem pouca vontade de aprender e não desenvolve muito, e aquele lá que muitas vezes sabe menos, não tem tanta facilidade, mas o cara é dedicado. Cara, esse cara, ele evolui demais e o nosso curso, cada ano mais, conta com pessoas com muita dedicação. Então, eu fico aberto a dúvidas, tá? Se alguém quiser perguntar agora, pessoal, eu estou à disposição, tá? De vocês para a gente bater um papo e convidá-los, né, realmente aí a vir fazer parte aí do nosso curso, se vocês assim desejarem, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, pessoal, vou abrir as janelas de todo mundo, tá? Imensamente aí agradecer demais, tá, de vocês estarem aqui, é uma honra. Me sinto muito honrado de contar, né, com tantas pessoas, né, numa terça-feira, esse horário aí, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? E estou aí à disposição, tá? Estou aberto a perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estamos aqui. Pergunta aqui do Felipe. Muito boa. Boa noite, professor. Como diferenciar botulismo de uma lesão cervical? Puta, Felipe, muito obrigado pela pergunta, cara. Que pergunta boa, viu, cara? Pergunta incrível, viu, cara? Cara, eu vou, né, colocar para vocês aí para a gente entender, né? Se eu tiver uma lesão cervical, Felipe, eu tenho aí os 4 membros afetados, não tem? Como que vão estar os reflexos dos 4 membros numa lesão cervical, Felipe? Agora estou perguntando para você, tá? Que você vai me ajudar a te responder. Como que vai estar, como vão estar os reflexos nos 4 membros de uma lesão cervical? Eu sei que você sabe essa resposta. E quem quiser ajudar o Felipe, pessoal, ajuda ele aí, tá? É uma pergunta muito boa, mas pode escrever aí para ele que vai ser mais fácil da gente aprender junto. Normal aumentado. A Luana respondeu aqui os 4, né? É isso, Luana? Os 4 membros, né? Reflexos normais. Muito bom, Felipe. E agora eu vou fazer outra pergunta. Como vão estar os reflexos no botulismo? Como que você encontra os reflexos no botulismo? Dos 4 membros. Perfeito. Ausentes. Respondi a pergunta? Como é que a gente diferencia, Felipe? Botulismo de lesão cervical? Ficou claro? Tá? O Olá, botulismo. professor. Boa noite, Adilson. Pode Desculpa, falar, professor, cara. pode concluir. Fica à vontade, tá? Pode perguntar, tá? Só vou fazer a conclusãozinha só para tirar a dúvida aqui do Felipe. Felipe, o botulismo, ele entra naquela classificação que a gente fala das tetraparesias flácidas, né? Botulismo, polirradiculoneurite, também entra aí nessa classificação, e a miastenia graves. Então, o que diferencia isso de uma lesão cervical é a ausência dos reflexos, tá bom? A Luana está perguntando aqui se o histórico e a evolução é importante também. Sempre é. Só que, Luana, se eu tiver uma tetra sem reflexo nenhum, é sistema nervoso periférico, tá? Porque a gente não consegue enquadrar numa lesão no sistema nervoso central, né? Uma lesão cervical ou cervicotorácica, elas não vão causar a ausência de reflexo nos 4 membros, você entende? Então, claro que a evolução é importante,
né? Ela é muito importante, mas assim, se eu tenho uma tetra flácida, que é sem reflexo, sistema nervoso periférico, tá? Nervo, junção neuromuscular, seja onde for, não está na medula ou no encéfalo. Agora, se eu tenho uma lesão cervical cervicotorácica, eu vou ter tetra também, mas eu vou encontrar reflexos, né? No caso de uma lesão cervical, nos quatro. De uma lesão cervicotorácica, eu vou ter perda no torácico de reflexo, mas eu vou ter o reflexo preservado no pélvico. Beleza? Se eu respondi, dá um ok aí, Felipe. Valeu, muito bom, cara. E aí pode perguntar, Adilson. Agora, manda ver sua pergunta aí, cara. Olá, professor, boa noite. Eu sou Adilson Valentim, falo de Brasília. Costumo dizer que eu sou um velho aluno de veterinária, né? Eu sou advogado, já bem estabilizado na profissão, resolvi ir para veterinária. Estou no nono Que legal. período, inclusive estou matriculado no curso do senhor em Campinas. Ah, A que legal. pergunta estou matriculado já no curso. Acho que eu matriculei, acho que eu fui um dos primeiros alunos quando saiu a inscrição, eu fui um dos primeiros para fazer. Pô, que legal, A Adilson, pergunta que é, legal. a pergunta é bem simples, professor. Como eu ainda sou acadêmico, apesar de eu já fazer estágio na neurologia desde o primeiro semestre praticamente, para que eu comece as aulas de uma maneira bem equilibrada, o que o senhor diria para eu já começar a dar uma lida? Fora anatomia, né? Porque anatomia eu sei que é obrigatório. Adilson, ó, para mim, cara, foi o que mais me ajudou no começo, né, da profissão, é, a, o estudo do exame neurológico, essa aula que a gente teve hoje, essa aula aqui, tá? E revisar neuroanatomia, conceito de neurônio, conceito de reflexo, tá? Essa nomenclatura e essa aula de hoje, se você conseguir consolidar bem ela, o restante vai automático, cara. Porque uma vez que você sabe fazer neurolocalização, né, e entende neurofisiologia e neuroanatomia, o resto é aprender doença, cara. Aí você vai aprender o que que é DDIV, você vai aprender o que que é o Ober, subluxação atrotaxial, AVC. Aí depois vai fácil, né? Eu acho que a base de tudo é o que a gente conversou hoje, tá? Isso aqui é a base, é claro. É uma aula de 1 hora que a gente falaria três, que no curso a gente fala 3 dias. Essa aula que a gente falou hoje, em 1 hora e meia, ela é dada em 3 dias de curso, para você aprofundar. Mas é a base, cara. Para mim, se você focar nisso aí, você vai estar muito bem, tenho certeza. Outra pergunta do Ronaldo aqui, vamos ver, tá? Em um caso de claudicação do torácico direito, tá? Exemplo no exame clínico, tono flexor ausente, propriocepção diminuída. Na ressonância deu extrusão de disco. Professor, tá, muito boa pergunta, tá, Ronaldo? Entendi. Você tem uma lesão cérvico-torácica assimétrica do lado direito, que está resultando em claudicação neurogênica, tá? Se eu não entendi a sua pergunta, você me corrija, mas eu entendi isso da sua pergunta, tá? Se eu indicaria cirurgia, sim, depende, tá? Você tratou clinicamente, não melhorou, tem um ponto de compressão radicular importante, tem que operar. Por quê? Porque é o efeito pedra no sapato. Se você não tirar ele, o remédio não dá conta. Alguns casos melhora só com a medicação. Uma boa parte precisa da cirurgia, tá? Então, seria essa a minha conduta aí nesse caso que você falou, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem aí abrir a câmera, o microfone, contar uma experiência aí, tá? Eu tô aí na disposição para vocês, para a gente bater um papo aí. Maravilha, Ronaldo. Obrigado aí, tá? Do feedback, viu, cara? Muito obrigado. É importante para a gente aí que a gente saber que conseguiu aí tirar a dúvida, tá? Beleza, pessoal? Estamos aí tranquilos, então, todos nós aí com as dúvidas sanadas, tá? Ok. Pessoal do México, do Peru, que estavam aqui conosco aí, conseguiram acompanhar a aula. Maravilha, Ronaldo. Obrigado, viu, cara?
Muito bom. Obrigado, Marco. Obrigado, Sérgio aí, tá? Do feedback. A gente fica muito contente, tá? Ficamos muito agradecidos aí, tá? Obrigado, Luana. Muito bom. Bom, pessoal, se a gente, tá, não tiver mais dúvidas, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer, tá? A presença de vocês. Vocês têm meu contato, meu e-mail, né? Vocês podem nos contactar via Instagram, via e-mail, via WhatsApp. E volto a convidá-los a vir aqui visitar a Horto quando vocês quiserem. Vai ser um prazer receber. A gente recebe muitos colegas aí, tá? E desejar para vocês aí uma excelente semana, tá? Que Deus abençoe enormemente aí todos vocês, tá? Nos casos clínicos, nos atendimentos, na nossa profissão. E contem com a gente aí se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom, pessoal? Excelente noite para todos vocês, tá? Um super abraço e nos vemos aí em breve, tá bom? Fiquem com Deus todos. Um super abraço.